Imagine estar sozinho na estrada, no meio da noite. Você sente o cansaço pesar, o combustível acabar ou a natureza chamar. A decisão parece simples: parar em um lugar qualquer, abastecer, usar o banheiro ou tomar um café. Mas e se esse momento comum se transformar no seu pior pesadelo? Hoje, você vai conhecer 3 relatos reais e assustadoras que aconteceram em paradas obrigatórias. São relatos de pessoas que entraram em lugares aparentemente comuns, mas saíram, ou não saíram, completamente transformadas. Prepare-se para o inesperado. Às vezes, o perigo não está na estrada, mas no lugar onde você decide parar. E agora, você está pronto para continuar essa viagem sombria? Não desligue. O medo acaba de começar. Era quase meia-noite quando André decidiu parar em um posto de gasolina na rodovia deserta. Ele vinha de uma longa viagem de negócios e, apesar do sono, ainda tinha algumas horas de estrada pela frente. O posto, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes piscando, parecia abandonado, exceto por um frentista encurvado perto das bombas. Enquanto André abastecia o carro, notou algo estranho. O frentista não dizia uma palavra. Ele usava um boné que escondia parte do rosto, mas seu sorriso era congelado, como se fosse apenas para disfarçar algo. Tentando ignorar o desconforto, André entrou na loja de conveniência para comprar um café. O ambiente interno era ainda mais estranho. Estantes estavam cheias de produtos vencidos, e o único som era o zumbido de um refrigerador quebrado. Ao se virar, André percebeu que o frentista havia entrado na loja e o observava de perto, com um olhar vazio e penetrante. "Está perdido?" perguntou o homem com uma voz rouca. André negou e apressou-se em pagar. Quando voltou ao carro, percebeu que o tanque estava cheio, mas o marcador no painel permanecia vazio. Decidido a sair dali, André ligou o carro, mas o motor não respondia. No retrovisor, viu o frentista parado na entrada da loja, agora acompanhado por outras figuras sombrias que surgiram das sombras. Eles começaram a andar lentamente em direção ao carro, enquanto seus rostos desfigurados se revelavam sob a luz da lua. André congelou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do carro. Ele apertou o botão de travamento das portas, mas o som do clique chamou ainda mais a atenção daquelas figuras. Agora, estavam próximas o suficiente para que ele pudesse ver os detalhes grotescos de seus rostos. Olhos opacos, bocas torcidas em sorrisos desumanos e pele que parecia se desfazer a cada passo. Desesperado, tentou novamente ligar o carro, mas o motor apenas tossiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto batia freneticamente no volante. Foi então que ele percebeu que, além do silêncio assustador, o cheiro de gasolina havia se tornado insuportavelmente forte. De repente, uma das figuras começou a arranhar o vidro do lado do motorista, deixando marcas profundas, enquanto outra batia no capô com força. André sabia que o carro não o protegeria por muito tempo. Tomando uma decisão desesperada, ele abriu a porta do outro lado e saiu correndo em direção à escuridão da estrada. Ele correu até seus pulmões queimarem, mas o som de passos atrás de si era inconfundível. Não importava o quanto acelerasse, eles estavam sempre próximos, com um ritmo constante e implacável. Quando finalmente viu uma luz no horizonte, parecia ser outro posto de gasolina ou talvez uma casa, sentiu um fio de esperança. Ao chegar, percebeu que era um pequeno galpão abandonado. Entrou, trancou a porta e ficou encostado na parede, tentando controlar sua respiração. Tudo ficou silencioso novamente. Por alguns minutos, ele acreditou que havia conseguido escapar. Foi então que ouviu uma risada baixa e rouca vindo de dentro do galpão. Quando virou a cabeça lentamente, viu, no canto mais escuro, o frentista. Ele estava lá o tempo todo, com aquele sorriso congelado e olhar vazio. "Eu disse que você não deveria sair do carro", murmurou ele. As figuras apareceram na entrada do galpão, bloqueando qualquer rota de fuga. André tentou gritar, mas antes que pudesse emitir qualquer som, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, o carro de André foi encontrado no posto, com o tanque cheio e a chave na ignição. Mas de André não havia sinal algum, apenas marcas de mãos ensanguentadas nas janelas. Dias se passaram desde o desaparecimento de André, mas a investigação da polícia não levou a lugar algum. O posto de gasolina onde tudo aconteceu estava registrado como desativado há anos.
Relatos de outros motoristas começaram a surgir, descrevendo eventos semelhantes, aparições de figuras estranhas, carros que paravam inexplicavelmente e sons de risadas ecoando na noite. Entre esses relatos, uma história se destacou. Um caminhoneiro, que passava pela mesma rodovia, disse ter parado no mesmo posto para descansar. Ele afirmou que viu um carro abandonado no estacionamento, com as portas abertas e um forte cheiro de gasolina no ar. Quando se aproximou para verificar, viu algo que jamais esqueceria. No espelho retrovisor do carro, estava refletido o rosto de um homem em agonia, como se estivesse preso ali, batendo desesperadamente no vidro. O caminhoneiro saiu correndo e nunca mais passou por aquela estrada à noite. A lenda do posto amaldiçoado começou a se espalhar, mas poucos acreditavam. Diziam que o lugar era um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um ponto onde almas perdidas eram atraídas e nunca mais escapavam. Anos depois, um grupo de curiosos decidiu investigar. Ao chegar ao local, encontraram o que parecia ser uma mancha de sangue seco no chão do galpão. Entre os destroços e entulhos, acharam também uma carteira de identidade. O nome? André Martins. Mas o mais perturbador foi a mensagem rabiscada na parede, feita com algo que parecia ser carvão. Não pare, nunca pare. O grupo de curiosos que encontrou a carteira de identidade de André Martins não esperava que sua expedição fosse além de uma simples exploração. Mas, ao perceberem a mensagem rabiscada na parede, não pare, nunca pare, um desconforto coletivo tomou conta deles. Vamos embora, isso não parece certo, disse Carla, tentando conter o tremor na voz. Mas Ricardo, sempre o cético, respondeu com um sorriso nervoso. São só histórias. Provavelmente algum vagabundo fez isso para assustar gente boba como a gente. Ignorando os protestos de Carla e dos outros, Ricardo decidiu explorar mais o galpão. Ele encontrou uma escada que levava ao porão. Era estreita e rangia a cada passo, mas ele não parecia disposto a recuar. O grupo hesitou, mas acabou seguindo-o. No porão, o ar era mais denso, com um cheiro ainda mais forte de gasolina e algo metálico. Sangue, talvez. Havia várias latas de combustível espalhadas pelo chão e marcas de arranhões nas paredes. No centro da sala, um velho rádio tocava uma melodia distorcida e irregular, como se estivesse tentando captar algo de outro mundo. De repente, a porta do porão bateu com força, trancando-os lá dentro. Carla gritou, e os outros correram para tentar abri-la, mas era inútil. Foi então que o rádio começou a emitir uma voz. Era rouca, como se alguém estivesse falando através de estática. Vocês não deveriam estar aqui. Agora é tarde demais. Antes que pudessem reagir, as luzes piscaram e se apagaram completamente. O silêncio foi rompido pelo som de passos arrastados e risadas roucas que ecoavam ao redor deles, apesar de o espaço ser pequeno e vazio. Ricardo acendeu a lanterna do celular e a apontou em direção ao som. Foi quando viram os mesmos rostos desfigurados que André havia visto. Eles estavam no canto da sala, amontoados, observando o grupo com olhos opacos e sorrisos monstruosos. "Corram!" gritou Carla, mas não havia para onde ir. As figuras avançaram, movendo-se de maneira errática, como se cada passo fosse contra as leis da física. Um a um, os membros do grupo começaram a gritar e desaparecer na escuridão, até restar apenas Carla. Desesperada, ela se jogou contra a porta com todas as forças, e milagrosamente ela se abriu. Carla correu para fora, tropeçando no asfalto, até encontrar o carro. Mas quando entrou e ligou o motor, percebeu pelo retrovisor que algo estava errado. Atrás dela, no banco de trás, estava André Martins. Seu rosto pálido e desesperado encarava o dela. Ele murmurou apenas uma coisa antes de desaparecer. "Não pare. Nunca pare." O carro apagou, e Carla nunca mais foi vista. Na semana seguinte, o galpão foi encontrado vazio novamente, com apenas a mensagem na parede, agora mais longa. "Você foi avisado. Ainda assim parou." E então, você teria coragem de parar em um lugar como esse? O que você acha que aconteceu com Carla e André? Seria esse galpão realmente um portal para algo sobrenatural ou apenas mais uma lenda urbana para assustar viajantes? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre essa história aterrorizante. E se você conhece algum relato parecido, compartilhe com a gente. Marta dirigia pela BR-101, voltando de uma viagem ao interior. A chuva torrencial e o vento forte tornaram a estrada perigosa,
e o combustível estava quase no fim. Quando avistou uma placa indicando uma parada com banheiro público e lanchonete, decidiu parar. O lugar era velho e precário, com uma iluminação fraca e paredes cobertas por pichações. Marta entrou no banheiro feminino, tentando não olhar muito para o chão encharcado. O lugar tinha um odor forte de mofo e havia apenas uma única cabine funcional. Enquanto estava lá dentro, ouviu passos vindos do corredor e, em seguida, uma batida forte na porta da cabine. "Tem alguém aí?" perguntou ela com a voz hesitante. Ninguém respondeu, mas as batidas continuaram, cada vez mais violentas. Pensando que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto, decidiu esperar até que a pessoa fosse embora. Quando finalmente abriu a porta, o banheiro estava vazio. No entanto, no espelho embaçado, havia uma mensagem escrita com dedos molhados: "Você não deveria ter parado." Apavorada, Marta saiu correndo em direção ao carro. Ao entrar, notou que a chuva havia parado, mas o ambiente parecia diferente. Não havia mais outros carros no estacionamento, nem o som das árvores balançando ao vento. Quando tentou ligar o carro, Carla viu pelo espelho retrovisor uma figura alta e magra, com olhos brilhantes, sentada no banco de trás. A respiração dela ficou presa na garganta. Por um instante, pensou estar imaginando coisas, mas então a criatura se moveu lentamente, inclinando a cabeça para o lado, como se a estudasse. "Você se perdeu no lugar errado", sussurrou a figura, com uma voz distorcida e grave. Carla gritou e se jogou para fora do carro, caindo no chão de asfalto frio e úmido. O motor do carro rugiu sozinho, os faróis piscando descontroladamente. Quando se levantou, ouviu o som da porta do carro se abrindo lentamente. A figura saiu do veículo, cada passo ecoando como madeira podre se quebrando. Carla correu para a loja de conveniência abandonada ao lado do posto, esperando encontrar algum lugar para se esconder. Lá dentro, a escuridão era quase total, exceto pela fraca luz de uma geladeira antiga ainda ligada. Ela se enfiou atrás de um balcão, tentando controlar a respiração. Do lado de fora, o som dos passos se aproximava. A cada batida, Carla sentia o chão vibrar levemente. "Você não devia ter parado." A voz da criatura ecoou pela loja, agora mais alta, quase dentro de sua mente. De repente, as luzes da geladeira começaram a piscar, revelando a silhueta da figura na entrada da loja. Carla prendeu a respiração, tentando não emitir nenhum som. A criatura se aproximou devagar, os olhos brilhantes iluminando o espaço à sua frente. No chão ao lado do balcão, Carla viu uma chave de fenda enferrujada. Era sua única chance. Quando a criatura estava a poucos passos, ela se ergueu com toda a força, atacando com a ferramenta. A chave de fenda atravessou a criatura, mas em vez de sangue, um líquido preto e viscoso escorreu. A criatura recuou, mas não gritou. Apenas a encarou com aquele sorriso distorcido. "Você nunca sairá daqui viva", sussurrou, antes de desaparecer na escuridão, deixando apenas o som de risadas ecoando pela loja. Carla correu para fora, ofegante, e encontrou o carro funcionando, com a porta aberta. Sem pensar duas vezes, entrou, acelerou e saiu dali o mais rápido que pôde. Horas depois, quando finalmente alcançou uma área mais movimentada, achou que estava a salvo. Mas ao olhar para o retrovisor, viu algo que a fez perder o controle do volante. Os olhos brilhantes da criatura refletidos no espelho, acompanhados por uma risada que ela jamais esqueceria. Carla perdeu o controle do carro por alguns segundos, mas conseguiu girar o volante e evitar que ele saísse da estrada. Sua respiração estava acelerada, e as mãos tremiam enquanto segurava firme o volante. O som daquela risada ainda ecoava em sua cabeça, como se a criatura estivesse bem ao seu lado. Ela decidiu não olhar mais para o retrovisor. Pisou no acelerador, tentando se distanciar o máximo possível daquele lugar. O caminho parecia interminável, e o silêncio da estrada era quase ensurdecedor. Carla começou a sentir que algo estava errado novamente. Apesar de estar dirigindo há vários minutos, a paisagem ao redor parecia não mudar. "Isso não é possível", murmurou, olhando para os lados. As mesmas árvores retorcidas e o asfalto irregular continuavam aparecendo, como se ela estivesse presa em um loop. De repente, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo uma estática perturbadora. Uma voz familiar surgiu no meio do chiado. "Você não deveria ter parado. Agora, o caminho é só ida."
Carla tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. A voz continuou. Olhe para o retrovisor. Olhe para mim. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar o pânico. Não iria olhar. Não poderia. Mas o carro começou a perder velocidade, como se algo estivesse segurando-o. Por mais que pisasse no acelerador, ele não respondia. Eu sei que está aí! Gritou Carla, com a voz quebrada pelo medo. O carro parou por completo e o motor morreu. O silêncio foi interrompido por uma batida no vidro da janela do passageiro. Lenta, ritmada. Ela se virou com relutância. E lá estava a criatura novamente, seus olhos brilhantes e sorriso macabro. Sem saída, Carla abriu a porta e saiu correndo pela estrada escura, mas seus passos ecoavam como se alguém ou algo estivesse logo atrás dela. O cansaço tomou conta rapidamente e ela caiu de joelhos no asfalto, chorando e implorando por ajuda. A criatura surgiu diante dela, emergindo da escuridão, e falou pela última vez. Você parou. E agora, você pertence à estrada. A última coisa que Carla viu foram os olhos brilhantes se aproximando até tudo se apagar. Na manhã seguinte, motoristas que passavam pelo local relataram ver um carro abandonado na beira da estrada, com marcas de mãos ensanguentadas nas janelas. Carla nunca foi encontrada. Mas dizem que se você passar por aquela estrada à noite e olhar pelo retrovisor, poderá ver 2 olhos brilhantes te observando, esperando que você cometa o mesmo erro. E você, teria coragem de dirigir por uma estrada deserta como essa durante a noite? O que você faria se visse algo no retrovisor que não deveria estar lá? Será que essas histórias são apenas coincidências ou existe algo realmente sobrenatural naquelas paradas esquecidas pelo tempo? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre essa história. Você acredita em maldições de estrada? Já passou por algo semelhante? Roberto estava exausto depois de dirigir por 5 horas. Quando avistou uma pequena lanchonete de beira de estrada, decidiu parar para tomar um café. O lugar era modesto, mas acolhedor, com luzes amareladas e algumas mesas ocupadas por outros viajantes. Ele pediu um café e se sentou perto da janela. Enquanto tomava a bebida, percebeu algo peculiar. Os outros clientes estavam completamente imóveis, como se fossem estátuas. Mesmo os garçons pareciam presos em uma espécie de transe, repetindo os mesmos movimentos lentamente. Roberto tentou ignorar e pagou a conta, mas ao sair, percebeu que seu carro não estava mais no estacionamento. Desesperado, voltou à lanchonete para pedir ajuda. Contudo, ao entrar novamente, viu que o ambiente havia mudado. As luzes estavam apagadas e as mesas estavam cobertas de poeira, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Quando ouviu o som de passos atrás dele, virou-se e encontrou o garçom, agora com olhos negros e um sorriso deformado. Você já tomou seu café? Perguntou o homem com uma voz profunda. Antes que Roberto pudesse responder, os outros clientes começaram a se levantar, com movimentos quebrados e mecânicos. Quando Paulo se virou, o homem de paletó estava mais perto do que ele esperava. O rosto do estranho, antes parcialmente encoberto, agora estava totalmente iluminado pela luz fraca do poste. Era desumano. A pele parecia pálida e esticada demais, como se fosse uma máscara feita às pressas. Os olhos eram fundos, sem íris, apenas escuridão. Precisa de ajuda com sua viagem? Perguntou o homem com um sorriso largo e forçado, enquanto inclinava a cabeça de maneira antinatural. Paulo tentou responder, mas sua voz falhou. Ele recuou instintivamente, sentindo o frio aumentar ao redor. O homem continuou andando em sua direção, o som de seus sapatos ecoando pelo chão da lanchonete vazia. Não fuja, Paulo. Você parou aqui porque queria respostas, não foi? Paulo congelou. Como aquele homem sabia seu nome? Ele olhou para trás, para a atendente, mas ela havia desaparecido, assim como qualquer sinal de vida no local. Agora, ele estava sozinho com o estranho. Eu só estava cansado. Só queria um café e um descanso. Respondeu, tentando soar firme, mas sua voz tremia. O homem riu, uma risada seca e estridente que parecia reverberar no ambiente. Ninguém para aqui por acaso, Paulo. Este lugar é uma porta, e você escolheu abri-la. Antes que Paulo pudesse reagir, o homem levantou a mão e apontou para o chão ao lado dele. Lentamente, Paulo virou a cabeça e viu que onde antes havia apenas o chão da lanchonete, agora se abria um abismo escuro, como se a realidade estivesse se desfazendo.
Sons de sussurros e gritos vinham daquela escuridão, e sombras disformes começaram a surgir, rastejando em sua direção. Você tem duas opções, Paulo, disse o homem, com a voz agora mais grave e distorcida. Voltar para o carro e seguir seu caminho, mas sabendo que jamais estará sozinho novamente. Ou dar um passo adiante e descobrir o que realmente está além das sombras. Paulo queria correr, queria gritar, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A escolha estava diante dele, e ele sabia que qualquer decisão viria com um preço. Paulo sentiu seu coração disparar, mas forçou-se a focar. Ele deu um passo para trás, tentando criar distância entre ele e o homem. Mas as sombras rastejantes começaram a se estender em sua direção, como garras tentando agarrá-lo. "Não vou escolher nada disso!" gritou Paulo, tentando soar confiante, mesmo com o medo transbordando. O homem inclinou a cabeça novamente, como se estivesse intrigado, e deu um sorriso ainda mais largo. "Ah, mas você já escolheu, Paulo." Quando parou aqui, a cada palavra, a escuridão ao redor ficava mais opressiva, engolindo o ambiente da lanchonete. As luzes piscaram freneticamente e a figura do homem começou a distorcer, como se fosse uma imagem projetada em uma tela defeituosa. "Por que eu? O que você quer de mim?" Paulo perguntou, sua voz entrecortada. "Não se trata de você. Nunca foi. Este lugar é um ponto de passagem, um nó entre realidades. Aqueles que param aqui são apenas viajantes desavisados, ou tolos curiosos." O chão sob os pés de Paulo começou a tremer, e a rachadura do abismo se expandiu, fazendo as sombras ganharem forma. Agora, figuras humanoides emergiam da escuridão, seus olhos brilhando com uma luz opaca e fantasmagórica. Paulo olhou para o homem, que agora parecia ter se fundido com as sombras, seu rosto mal distinguível no breu. Ele se lembrou do carro lá fora, da estrada solitária que havia deixado para trás. Talvez, se corresse rápido o suficiente, pudesse escapar. Reunindo toda a coragem que tinha, Paulo deu meia volta e correu em direção à saída. A porta da lanchonete parecia estar a quilômetros de distância, e os gritos e sussurros o cercavam. As sombras tentaram agarrá-lo, mas ele conseguiu desviar, tropeçando algumas vezes. Finalmente, ele alcançou a porta e a abriu com força, saindo para o estacionamento. O carro estava lá, com os faróis ligados, como se o esperasse. Sem pensar duas vezes, ele entrou, trancou as portas e girou a chave na ignição. Enquanto acelerava, olhou pelo retrovisor e viu a lanchonete desaparecer no vazio, como se nunca tivesse existido. Mas, antes que pudesse respirar aliviado, notou algo estranho no banco de passageiro. Uma xícara de café, ainda fumegante, com um bilhete preso na alça. Tremendo, ele estendeu a mão para pegar o bilhete. Estava escrito apenas uma frase: "Você pode ter fugido, mas a noite sempre encontra quem a desafia." Paulo pisou fundo no acelerador, tentando deixar para trás aquela sensação opressiva. No entanto, conforme os minutos passavam, ele percebeu que os faróis do carro iluminavam sempre a mesma paisagem, como se a estrada estivesse presa em um ciclo. Ele não conseguiu conter o desespero e gritou: "Deixe-me sair daqui!" Foi então que o rádio ligou sozinho, e a voz do homem ecoou, mais uma vez: "Você não sai, Paulo. A estrada agora é sua casa." A tela de controle do painel do carro apagou, e a última coisa que Paulo viu foi a escuridão o engolir por completo. E então, o que você achou dessas histórias? Qual delas foi a mais assustadora? Você já passou por alguma experiência parecida em paradas de estrada? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos que adoram um bom susto. E claro, não perca nossos próximos conteúdos. Agora, escolha uma das opções na tela e continue maratonando os mistérios mais aterrorizantes do nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.